muito boa noite. Está a começar o Telenotícias nesta edição de sexta-feira. Para já, vamos às notícias que marcam a atualidade nacional. O presidente da República, Daniel Chapo, nomeou nesta sexta-feira Eduardo Joaquim para o cargo de ministro na presidência para os assuntos parlamentares, autárquicos e das assembleias provinciais. Além dele, tomaram posse Avelino Pinto e Beatriz Buchile, entre outros nomeados. A cerimônia, conduzida pelo chefe de Estado, marcou a posse de Eduardo Joaquim como ministro na presidência para os assuntos parlamentares, autárquicos e das assembleias provinciais, Avelino Pinto como secretário de Estado na província da Zambésia e Beatriz Buchile como conselheira do presidente para assuntos jurídicos e constitucionais. Outros membros também foram investidos em diferentes áreas do governo. A equipa que hoje toma posse tem um papel fundamental nesta caminhada de implantação de alicerces que nos possam conduzir à conquista da tão almejada independência econômica de Moçambique. Senhor Ministro da Presidência para Assuntos Parlamentares, Autárquicos e das Assembleias Provinciais. A sua nomeação completa o xadrez do governo e visa conferir maior vigor e dinamismo na atuação. Temos, deste modo, encontrar caminhos inovadores para superar as dificuldades econômicas que vivenciamos, para fortalecer nossas instituições e para renovar a esperança do povo moçambicano. Nisto, a vossa criatividade e conhecimento de especialidade será a nossa maior aliada, pois apenas com novas ideias e abordagens eficazes poderemos superar as limitações que nos cercam. Eduardo Joaquim Mulenge, ex-presidente da Assembleia da República, assume a pasta de ministro na presidência para os assuntos parlamentares, autárquicos e das assembleias provinciais. Este ministério foi criado na era de Armando Guebuza e posteriormente extinto por Filipe Nyusi, sendo agora restabelecido por Daniel Chapo. Durante a cerimônia, o PR deixou algumas orientações ao novo ministro. Senhor Ministro da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Autárquicos e das Assembleias Provinciais. No âmbito da interdependência entre os poderes executivo e legislativos, esperamos que seja o elo de ligação entre o Governo e a Assembleia da República, de modo a assegurar a estabilidade governativa. Acompanhe igualmente as dinâmicas nas autarquias e assembleias provinciais. Este exercício deve ser feito em estrito respeito pelo princípio de separação de poderes e tendo em conta que a Assembleia da República é um órgão de soberania que tem um conhecimento profundo, pois é uma personalidade de mérito, com responsabilidade e competência reconhecida pela sociedade. A principal função de Eduardo Joaquim será servir como elo de ligação entre o Governo e a Assembleia da República. Enquanto isso, Avelino Pinto assume o cargo de secretário de Estado na Zambésia. Senhora Secretário de Estado na província da Zambésia. Seus pares tomaram posse na semana finda e orientamos a serem a melhor representação dos interesses do Estado a nível da província. Esperamos os conflitos decorrentes de competência e atribuições não prevaleçam, mas em cooperação com o poder local, representado pelo governador, avance na produção de respostas para solicitações do povo, obedecendo o quadro legal que observa o seu reajuste. Recomendamos assim o estudo dos discursos que proferimos a quando da tomada de posse, tanto dos governadores provinciais, quanto dos secretários também do Estado na província, onde constam detalhes e orientações sobre o cargo que hoje assume. Acima de tudo, centra-se no cumprimento escrupuloso da lei e da missão de servir o povo moçambicano. No novo elenco governamental, Beatriz Buchile, ex-procuradora-geral da República, passa a ocupar o cargo de conselheira para assuntos jurídicos e constitucionais. Senhora Conselheira para os Assuntos Jurídicos e Constitucionais, a assessoria jurídica é um pilar essencial para a garantia da legalidade, da justiça e da boa governação, assegurando que todas as nossas ações estejam em conformidade com os princípios constitucionais e os valores democráticos da pátria moçambicana. O desenvolvimento do nosso país está intrinsecamente ligado à solidez das nossas instituições jurídicas, à defesa
do interesse público, a promoção dos direitos fundamentais, direitos humanos e o fortalecimento do sistema de justiça são desafios que exigem conhecimento profundo, ética e compromisso inabalável com a pátria moçambicana. Ao assumir este cargo, assume a nobre missão de aconselhar o Presidente da República em matérias jurídicas de grande relevância. Confiamos na sua competência e experiência, reconhecida pela sociedade, para auxiliar na formulação de políticas públicas justas, garantindo que a legalidade seja sempre respeitada e promovida. Além disso, Daniel Chapo resgatou Francisco Mucanheia, que foi conselheiro de Filipe Inhosse, para o cargo de conselheiro para os assuntos interinstitucionais. E ainda no contexto da cerimônia de tomada de posse, o Presidente da República, Daniel Chapo, que impulsou nesta sexta-feira Joaquim Eduardo Mulembwe, como ministro na Presidência para Assuntos Parlamentares, Autárquicos e das Assembleias Provinciais, deixou ainda recomendações para o novo governante e seus conselheiros. Após a cerimônia de tomada de posse, o chefe de Estado destacou a importância de Eduardo Mulembwe e sua equipe atuarem no zelo, compromisso e respeito pelas instituições do Estado. Distintos convidados, permitam-nos deixar registradas algumas orientações de forma específica e sucinta para os pelouros dos recém-empossados. Senhor Ministro da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Autárquicos e das Assembleias Provinciais. No âmbito da interdependência entre os poderes executivo e legislativos, esperamos que seja o elo de ligação entre o Governo e a Assembleia da República, de modo a assegurar a estabilidade governativa. Acompanhe igualmente as dinâmicas nas autarquias e assembleias provinciais. Este exercício deve ser feito em estrito respeito pelo princípio de separação de poderes e tendo em conta que a Assembleia da República é um órgão de soberania que tem um conhecimento profundo, pois é uma personalidade de mérito, com responsabilidade e competência reconhecida pela sociedade. Entre as recomendações do Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, aos conselheiros, esteve em destaque a orientação dirigida ao conselheiro para assuntos políticos, reforçando a necessidade de alinhamento estratégico e institucional. Senhor Conselheiro para os Assuntos Políticos, não há governação que não seja política e a nossa ação na direção do Estado é eminentemente política. Então, é nosso interesse que no exercício do nosso mandato político o façamos com suporte técnico acertado e sensibilidade que nos revelou ter. A agenda que apresentamos aos moçambicanos, do Rovuma ao Maputo, para os próximos 5 anos, assentam em grandes reformas políticas que devem representar um figurino diferente das relações políticas. Nós somos o governo, lideramos o processo e devemos assegurar que as transformações que desejamos operar sejam efetivamente a representação do interesse dos moçambicanos, independentemente da sua filiação política, religiosa, origem étnica ou qualquer outra forma que possa nos fazer diferentes, mas é com base nesta diferença que temos que continuar unidos do Rovuma ao Maputo na diversidade. Esperamos que o Sr. Conselheiro apoie o Presidente da República para trilhar os melhores caminhos na condução deste e de outros processos para que asseguremos o exercício de uma governação mais agregadora e de resultados tangíveis para o nosso povo e cada vez mais inclusivo. Adicionalmente, o estadista moçambicano sublinhou que um dos principais requisitos para o exercício das suas funções dos conselheiros é a observância rigorosa dos princípios de integridade, ética e serviços públicos. Caros empossados, senhores conselheiros, um dos principais requisitos para o exercício das funções que hoje assumem com êxito e a competência é a frontalidade e legalidade ao chefe do Estado. Por isso, não pode haver espaço na vossa atuação para o lambebutismo, o escovismo, a mentira e o embelezar dos factos só para agradar ao chefe. Se há uma verdade a dizer, deve ser dita.
é importante trazer os factos reais ao Presidente da República, acompanhados das respectivas propostas de soluções que beneficiem ao Estado moçambicano e ao nosso povo, e não a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Como perceberam, os desafios que enfrentamos são enormes, porém, a nossa energia e força de vontade deve ser maior, pois lideramos um país jovem, com jovens e sedento de transformações. Por isso, convido a cada um de vós a assumir este compromisso com total dedicação, humildade e responsabilidade ao serviço do povo. A história observa-nos. Lembrem-se, sempre que estamos sendo escrutinados, e por isso o tempo de hesitação deve ser deixado para trás. Agora é momento de ação com coragem e determinação. Sigamos juntos e firmes nesta missão de servir a pátria e o povo moçambicano. Portanto, tudo o que peço é um compromisso total e completo. Unidos seremos capazes de vencer os desafios e construir um futuro digno para todos os cidadãos moçambicanos, de que o povo deposita em vós a máxima confiança e espera resultados concretos em todos nós. Como tenho dito, estamos proibidos. E o porta-voz do governo, Inocêncio Ipissa, avaliou o atual cenário do país, destacando as manifestações que ainda ocorrem em algumas regiões do território nacional. Em entrevista, Inocêncio Ipissa afirmou que essas ações estão a travar o avanço econômico do país, resultando na vandalização de infraestruturas, destruição de bens públicos e privados, além de perda de vidas humanas. Por introduzir para este caso que as manifestações violentas têm acontecido um pouco por todo o país, embora numa escala muito mais reduzida, deixando rastros e danos incalculáveis, tal como perdas de vidas, destruição de bens públicos e privados, e criando ambiente de pânico e terror à sociedade e desconfiança mútua entre as pessoas, e que tem naturalmente resultado num ambiente totalmente nefasto. E neste contexto, e com alguma preocupação, testemunhamos recentemente, no caso ontem, dia 6, no distrito de Xonguene, província de Gaza, uma onda de manifestantes amontonou-se ontem na estrada que dá acesso ao aeroporto internacional de Xonguene e inviabilizam naturalmente, sistematicamente, as atividades de construção do porto de Xonguene. Sobre este assunto, o governo gostaria de partilhar que, através do Ministério de Transportes e Logística e do Conselho Executivo Provincial, o Estado e o Estado representado tem estado, através de atividades e através do concessionário, a trabalhar junto das comunidades, primeiro para compreender um pouco as motivações, a seguir para a busca de soluções pacíficas sobre o cumprimento das obrigações de responsabilidade social previsto, portanto, no contrato daquela infraestrutura, e não só. Ipissa acrescentou que o governo está preocupado com o bem-estar da população e que os projetos comunitários serão priorizados para garantir o alinhamento entre o desenvolvimento econômico e social. Mas é preciso perceber, já agora em particular em relação ao aeroporto de Xonguene, a indicação que temos através do Conselho Executivo é que as atividades e ações de responsabilidade social que estavam assentes, portanto, ou tanto acordadas com as populações em relação àquela infraestrutura, foram asseguradas de início. No entanto, futuramente, o governo tem que encontrar soluções que permitam uma interação permanente e cordial entre a população e, naturalmente, os grandes projetos que forem sendo estabelecidos ao nível não só da província de Gaza, mas em todo o país. Mas em relação a este grupo de manifestantes ou de população que estava a se manifestar por várias razões, ontem em particular, ficamos a saber que, afinal, as comunidades reclamam, portanto, a implementação do projeto de eletrificação pública
e a construção de centros de saúde, portanto, nas redondezas. Neste caso, o Governo está a trabalhar, naturalmente com as autoridades locais e com seus parceiros, para ver como é que se resolve este problema e os outros vários. Mas não só o de Xinguene, a ideia principal agora é começarmos a atender os projetos que se estabelecem ao nível das comunidades, um ambiente cordial entre as empresas, os empreendimentos e as comunidades, de forma a que todos os projetos que ocorram de natureza económica sejam também de cariz social e que as populações se sintam representadas nesses projetos. O porta-voz alertou ainda que a suspensão de apoios internacionais pode afetar significativamente a continuidade de programas essenciais como o combate ao HIV e SIDA, tuberculose, planeamento familiar e abastecimento de medicamentos. Segundo, gostava de partilhar com o país, com o mundo, através aqui da nossa imprensa, portanto, a questão da suspensão dos apoios a diferentes programas no mundo, em particular no continente africano e já agora em Moçambique. Portanto, a decisão tomada portanto, pelos Estados Unidos em relação aos apoios aos projetos tanto em desenvolvimento no país, em caso concreto. Esta paralisação tem impactos em Moçambique, pois este financiamento é essencial para a manutenção de programas estratégicos e prioritários, como a resposta, por exemplo, do HIV e SIDA, à tuberculose, planeamento familiar, fortalecimento da cadeia de abastecimento de medicamentos, entre outros. Portanto, a retirada brusca deste apoio compromete, como podem imaginar, de alguma forma, a eficiência na implementação destes programas. O impacto irá refletir-se também na disponibilidade de recursos humanos no setor, porque uma parte, portanto, dos recursos implementados eram também utilizados para assegurar alguma qualidade de pessoal a nível interno. Acrescentou que essa suspensão terá um impacto direto no setor da saúde, prejudicando especialmente os profissionais envolvidos na resposta ao HIV e SIDA. Só de lembrar que Moçambique tem um rácio de 18,5 profissionais de saúde em cada 10 mil habitantes, quando, na verdade, o rácio estabelecido pela Organização Mundial da Saúde é 45 profissionais por cada 10 mil habitantes. Estamos muito distantes e, com esta, portanto, suspensão de apoio, naturalmente, constitui um desafio muito enorme para alcançarmos esta meta. É preciso também considerar que o apoio do governo americano financia uma parte considerável da provisão, como fiz referência, de profissionais de saúde e, sobretudo, na área da assistência da HIV e SIDA. Para o ano fiscal de 2025, está aprovado um valor de 2,2 milhões de dólares americanos para este fim. Como podem imaginar, é uma monta que daria e faria toda a diferença. No entanto, há condições da continuidade deste financiamento para os recursos humanos considerados essenciais para a provisão destes serviços para a assistência dos pacientes padecendo da HIV e SIDA. E relativamente ao fornecimento de medicamentos, esta suspensão tem implicações, primeiro, na aquisição de medicamentos essenciais, especialmente para o tratamento da HIV e SIDA, como fizemos referência, e planeamento familiar, por um lado. Por fim, INPISA revelou que o governo já iniciou um diálogo com a representação dos Estados Unidos para reverter a situação e maximizar os impactos nos serviços sociais. Portanto, o governo iniciou um diálogo com a representação dos Estados Unidos para reverter ou mitigar, portanto, o cenário da suspensão de financiamento, mas também a mobilizar fontes alternativas de financiamento, tanto internas, junto, portanto, de outros parceiros internacionais, tanto como dos esforços internos dos orçamentos e das possibilidades que têm dados. Então, precisamos definir prioridades do que é que efetivamente não deve fazer falta durante o período em que esta medida se manter. Mas também explorar os mecanismos emergenciais de financiamento para garantir a continuidade dos serviços críticos até que uma solução durável e sustentável seja de facto encontrada. Vamos agora viajar para o norte do país, concretamente na província de Nampula, em que o governo daquela mesma província anuncia o arranque dentro de 7 dias das obras de reabilitação de 3 infraestruturas sociais destruídas no contexto das manifestações
pós-eleitorais. De acordo com o governador da província de Nampula, Eduardo Abdullah, o projeto contempla a reabilitação do Centro de Saúde de Namicopo, a 3ª e 5ª Esquadra da Polícia da República de Moçambique, todas destruídas pelos supostos manifestantes no período pós-eleitoral. Portadores de HIV são obrigados a andar muito tempo, os seus processos foram destruídos, desapareceram, crianças que precisam de assistência diária do Centro de Saúde têm que andar para o 1º de Maio e o 1º de Maio acaba ficando congestionado. Então nós vamos correr, vamos acelerar com esta obra, que também deve começar com certeza absoluta nos próximos 7 dias, em parceria, governo, falo do Conselho Executivo Provincial e o município da cidade de Nampula. Para fazer face a esta situação, o governante garante a existência de fundo e conta com alguns parceiros cujo arranque das obras está marcado para dentro de 7 dias. Quero acreditar que num prazo de 90 dias nós teremos essas 3 unidades a funcionar no seu pleno. Há um valor estimado para essas 3 obras? Até este momento, porque nós quando mandamos fazer o levantamento só mandamos fazer o Centro de Saúde. E o custo da obra anda na ordem, estamos a falar só de construção, anda na ordem do levantamento que fizemos, na ordem de 3,5 milhões de meticais. De realçar que os moradores do bairro de Namicopo são obrigados a recorrer ao Centro de Saúde 1º de Maio para obter cuidados médicos. Cortez Mulher, Nampula. Com esta nota de reportagem, nós chamamos um brevíssimo intervalo. Não saia daí. Até já. Conversar sobre os seus problemas, sobre os seus anseios e trazer soluções. Olá meu povo, eu sou o Guni e quero fazer um convite especial a todos para que acompanhem aqui na FTV o Debate Político. Programa este que tem como objetivo conversar sobre os seus problemas, sobre os seus anseios e trazer soluções. Não é apenas futebol, é um turbilhão de emoções e sentimentos. É o poder da união, diversão e muita paixão. Futebol não é apenas chutar a bola, é a luta pela vitória. Futebol é La Liga, Bundesliga, Copa del Rey, Saudi Liga e muito mais, aqui na TMT. Fique ligado aos nossos canais esportivos e ganhe muito com o OSA. Tal como prometemos, já estamos de volta. A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, diz que 7 supostos naparamas sofrem baixa nesta quinta-feira no posto administrativo de Aube, no distrito de Angoche. Sem avançar muitos detalhes, o chefe das Relações Públicas do Comando Provincial da PRM em Nampula garante que um agente da corporação foi igualmente ferido durante o confronto. Por volta das 8 horas do dia 6 de fevereiro do ano em curso, o Comando Distrital da PRM de Angoche tomou conhecimento sobre a existência de um grupo vulgarmente conhecido por Naparama, em número de aproximadamente 100 homens concentrados. Estes eram provenientes do distrito de Larde, concretamente no povoado de Natere, munidos de instrumentos contundentes, cortantes e perfurantes do tipo pedras, katanas, paus, azagaias e outros, com as suas fitas vermelhas características amarradas nos braços e nas cabeças, que estavam preparados e prontos para iniciarem atos de vandalismo no posto administrativo de Aobe. E também pretendiam capturar o chefe daquele posto para o matar, assim como a destruição de infraestruturas públicas e privadas,
reclamando o não cumprimento das decisões do seu presidente Venâncio Mondlane. Face a essas informações, o Comando Distrital da PRM destacou uma força para aquele posto com o intuito de impedir que esses atos fossem concretizados. E chegado no local, os membros da Polícia da República de Moçambique foram recebidos e confrontados com atos de violência, arremessando instrumentos referenciados que portavam contra os membros da PRM. E, infelizmente, tivemos o registro de um ferido grave por parte dos membros da Polícia da República de Moçambique que foram para aquele ponto e para dispersar os mesmos para que não protagonizasse atos de vandalismo. E desses confrontos entre os Naparamas com a Polícia da República de Moçambique, para além do membro da Polícia da República de Moçambique ferido, houve baixa por parte dos Naparamas em número de 7 entre graves e ligeiros. Os restantes puseram-se em fuga e a Polícia da República de Moçambique continua a trabalhar com vista a neutralizar os fugitivos para que esses sejam responsabilizados criminalmente. E o membro da Polícia da República de Moçambique ferido foi socorrido ao centro de saúde local para que seja observado. E a PRM continua a trabalhar com vista a garantir a ordem, a segurança de todos naquele posto administrativo, assim como a recolha de informações para que sejam responsabilizados todos os indivíduos que estiveram envolvidos. Conduzimos agora à cidade de Quilimane, no centro do país, em que vários bairros daquela mesma cidade apresentam neste momento situação de inundação urbana, mercê das chuvas que se fizeram sentir desde a noite de quinta-feira e madrugada desta sexta-feira. Assim ficaram várias residências nos bairros da cidade de Quilimane devido à dificuldade de escoamento das águas pluviais, mercê das chuvas que se fizeram sentir desde a noite da quinta-feira até a madrugada desta sexta-feira na cidade de Quilimane. Os munícipes afirmam ser constantes situações de género e apelam à idilidade para solucionar o problema que já começa a obstruir parte de algumas infraestruturas vitais, como as vias de acesso. Essa chuva que começou às tolerar, está 23 horas até hoje, já está tudo bom. E primeiro de maio, vamos lá aqui no Santágua, contamina, todas as estradas já estavam mesmo fechadas. Não temos como. Até para nós taxistas mesmo tirar, clientes às vezes nos complicam, querem que até levarmos até no sítio mesmo próprio da casa, mas de fevereiro, a água mesmo não vale a pena. Está cheio mesmo, todas as casas mesmo, temos esse rei de chão mesmo de baixo. Não vale a pena, a água mesmo chegou até dentro. A água não vale a pena. Esse pavê mesmo assim está a baixar agora mesmo, todo esse pavê estava mesmo tapado mesmo. A água estava em cima mesmo. Os bairros então não contam. Vieram em casa, nas casas a água mesmo está cheio mesmo, as pessoas estão a ocupar água de dentro para fora. Estes munícipes não têm dúvidas que se deve trabalhar para melhorar a situação de saneamento urbano através de construção de valas de drenagem melhoradas e a sensibilização dos munícipes para fiscalização para evitar as inundações urbanas que colocam em causa a saúde dos cidadãos. Da primeira vez entrou para nós que temos casas precárias. Desta vez também entrou. Para nós que temos casas precárias, não é para todos não. Lá no bairro, eu já disse, para os que são precários, as casas entrou água, ninguém falhou. Os que estão bem, água não entrou, mas está na berma. Está a entrar mesmo nas casas mesmo, até destruir. Não há como mesmo, vocês estão a chorar, estão a sofrer muito mais. Assim mesmo, a maneira.
Sempre que chove, a cidade de Climane tem estado a ficar parcialmente inundada devido à dificuldade de escoamento das águas pluviais, aliada ao fato de estar abaixo do nível das águas do mar. Continuamos ainda no centro do país, concretamente em Sofala, em que os cidadãos daquela mesma província repudiaram hoje a atitude do povo do distrito de Gorongosa por libertar reclusos supostamente cadastrados durante as manifestações. Maibeca Antônio nasceu e cresceu na província de Sofala, acompanhou atentamente as manifestações ocorridas no distrito de Gorongosa, onde que a população libertou reclusos. Para Maibeca, esta atitude de libertar reclusos é de má fé. Não, a atitude não é boa, até porque se existe os centros de detenção para reclusos, não é porque é um lugar, como podemos chamar, inferno, não. É uma requalificação, é uma forma que o governo encontrou que é para disciplinar aquelas pessoas que estão lá. Depois de saírem de lá, é que já são qualificados em forma de libertação para poderem de novo se inserir na sociedade. Agora, no processo de requalificação, alguém vem, tira, ou alguém vem, destrói, ou alguém vem, induz a retirada. Repudiamos essa situação como sofalense, até porque é um perigo não só para eles que se puseram a fugir, também para as pessoas que se envolveram nisto, para soltá-los, porque se a pessoa ainda está sendo requalificada para voltar à sociedade e ainda não está pronta e nós vamos lá libertar, o que nós estamos a querer dizer? Estamos a querer dizer que a criminalidade aumente, estamos a querer dizer que as turbulências, marginalidade, todo o crime, em suma, aumente em detrimento da população. Então é preciso, às vezes, pensarmos antes de agirmos. Assistimos num passado recente o que aconteceu em Maputo e a onda de criminalidade aumentou. E quem está a sofrer? Somos nós, a população. Tanto repudio e condeno este tipo de atitude, não fica bem, não é? E que isso não se alastre, que acabe por aqui. Vamos considerar que foi um erro humano, mas que não volta a se repetir, porque não é uma atitude abonatória para a sociedade. Já Tomás Antônio Alfândega Bruno Jesus, também residente na província de Sofala, não deixaram de condenar a atitude da população. Esse comportamento é de lamentar, não é? É de lamentar. Eu gostaria que a população mesmo, que pedisse sinceras desculpas e não voltar com esse comportamento da violência, porque a violência não resolve nada. Praticamente criaram mais danos e prejuízos na sociedade, porque aquelas pessoas que saíram podem vir a fazer mal às próprias pessoas que criaram vândalo lá na cadeia. Então é um comportamento não digno por parte da população. A polícia tem que fazer o seu trabalho, então não cabe à população soltar os reclusos. Durante a entrevista, Maibeca Antônio apelou os reclusos a se entregarem. Voltarem a se entregarem, cumprir as suas penas, quiçá terem a sua liberdade e voltar ao seu convívio familiar e social. Importa referir que neste momento as autoridades continuam em busca de reclusos em fuga. Mendes Mundai, província de Sofala. Maibeca. Vamos olhar uma vez mais para a província de Nampula, em que mais de 500 mil famílias vítimas do ciclone Dicaled na cidade portuária de Nacala já começaram a beneficiar de apoio a partir desta sexta-feira. Na cidade portuária de Nacala, as autoridades locais já estão a se mexer no sentido de canalizar as vítimas do ciclone Dicaled. O diretor dos Serviços Distritais de Planeamento e Infraestruturas, falando na qualidade de coordenador de órgão, fez saber que o distrito de Nacala registrou um total de 5.098 famílias e 25 mil habitantes. No que diz respeito às infraestruturas públicas e privadas, destaca-se a destruição de 18 escolas e 13.280 alunos que ficaram afetados. Para o nosso distrito, nós recebíamos uma equipa multissetorial composta por colegas da ANI, INGD, Ação Social, a Rádio, trabalharam conosco. Primeiro trabalhamos no primeiro dia no posto administrativo de Moanona, nos bairros de Tetriane, Murtumua, Matalari, Morpelari e Maheleiro. Nesses bairros tivemos a colaboração dos secretários, onde conseguimos fazer a contagem das casas caídas totalmente, parcialmente. Nesse caso, para o bairro de Tetriane, tivemos como os primeiros números
de casas caídas parcialmente 20, totalmente 13, o que prefazia 33, tendo abrangido 165 famílias. Para o bairro de Murtumua, logo no primeiro dia, foram 17 casas parcialmente, 24 totalmente, prefazendo 41 famílias afetadas, e totalizando uma média de 205 pessoas afetadas. Matalane, foram 55 parcialmente e 83 totalmente, prefazendo 138, tendo afetado 690 pessoas. Bom, tanto continuidade naquilo que é a grelha de resumo das infraestruturas públicas que sofreram com o ciclone. Tivemos aqui as infraestruturas de bloco administrativo, uma média de 12, unidades sanitárias 7, casas de culto 9, escolas afetadas 18, salas de aula 136, alunos afetados 13.280. Até no momento, as autoridades receberam em termos de apoio 200 litros de óleo alimentar, 2.000 gramas de arroz, 100 quilos de açúcar, 100 quilos de sal, 7.000 metros de plástico de cobertura, 70 quilos de ferramentas agrícolas e 10 sacos de roupa usada. A administradora da cidade de Nacala Porto orientou as comissões de trabalho para canalizar as pessoas mais vulneráveis. E o que se pretende é dar aos vulneráveis. Não teríamos capacidade de dar a toda a gente. Aqueles idosos ou idosas, aqueles chefes da família que têm a família alargada, aqueles que achamos mesmo um portador de deficiência que pode custar muito a sua locomoção para ir procurar paus ou alguma coisa para a construção. Então precisamos de fazer este levantamento. Quem é quem que deve receber o pouco que temos e quais são os bairros. Esta divisão de bens e esta decisão tem que ser colegial. Não pode ser só entendemos e dar. Cada um de nós tem que dizer sim, mas o que nós encontramos é isto no nosso bairro. Na ocasião, também tomamos conhecimento que o ciclone de Keled impactou o fornecimento de água potável ao nível dos bairros. Nós sofremos roubo e, como é que eu posso dizer, e arrastamento da tubagem. Arrastaram 2 tubos e a comunidade aproveitou-se de alguns dispositivos da adutora, então nós tivemos problemas em repor os dispositivos. A adutora já foi reposta, mas o dispositivo é que teve que vir de Nampula. Sim, esta varia daqui da adutora abrange o bairro de Maiaia, na cidade de Baixa Maiaia, Messi, Mocone, Muquaípa e o bairro de Triângulo, na cidade de Alva. Caríssimo telespectador, por hoje é tudo para nós nesta edição sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025. Nós voltamos amanhã. Para já desejamos que tenha uma ótima sexta-feira. Fique bem.